maravilha! Histórias com Carlitos ao vivo, mais uma vez. O tema de hoje tá uma delícia. Vai ser incrível. Vou esperar. Olha, já temos uma pessoa, a Isabela Lago. Bem-vinda. Quatro, venham. Eu tô feliz porque falar de alimento, falar de comida é falar de vida, né? É muito bom. E estão aqui me perguntando sobre onde vai ser a live. Instagram, Histórias com Carlitos. Deixa eu até silenciar. Uma noite super especial. Olá. Bem-vindos, bem-vindas. É muito bacana, mais uma vez, poder estar aqui com vocês. Hoje, essa noite, onde nós vamos falar das narrativas, a gastronomia, eu queria estar dedicando essa live, esse tempo de conversa com o meu querido Fernando Akira, que daqui a pouco vai estar entrando aqui. Queria estar dedicando a todos os meus amigos, contadores de histórias, que nesse período também estão vendendo alimento para o físico, não só através das palavras, a todos os restaurantes que decidiram fechar as suas portas e estar trabalhando através do sistema delivery, desejando muita prosperidade, boa sorte, lembrando que nós temos o brownie do papai, do Richard Ribeiro, as empadas da Rafa, da Rafaela Oliveira, as delícias mineiras da Cleo Fagundes, que tem feito coisas muito gostosas, a Casa da Flor Bistrô, que tem trabalhado mesmo com as portas fechadas, o Café Mafalda, enfim, tem tantas pessoas que nesse período estão produzindo alimento e estão levando alimento junto com narrativas e junto com histórias. Então, hoje à noite, essa live também é para vocês com um desejo de muita prosperidade e que a gente possa, em breve, estar comemorando juntos um novo tempo. Tá bom? Deixa eu ver aqui se o Fernando já está. Passou tanto, eu me empolguei. Olha ele aqui, ó, acenando para mim. Vou chamá-lo e aí nós conversamos. Aqui está. Pronto. Aqui, já foi. Olá! Tá vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite. Fernando Akira, muito bem-vindo. Que prazer poder estar com você. Um homem que eu considero que tem tanta sabedoria. Nossa. Para além dessa arte, desse dom do alimento, da cozinha e do receber bem. Né? É um prazer poder estar com você aqui, falando de narrativas, gastronomia. Eu acredito muito que a palavra, a contação de histórias, ela também é um alimento da alma. E quando ela vem com um alimento físico, né, um casamento perfeito. Então eu vou deixar você se apresentar melhor do que eu estou falando. Queria que você falasse um pouquinho para essa turma que está com a gente aqui hoje à noite. Legal. Bom, meu nome é Fernando Akira, eu sou formado em gastronomia, né, pela UPET, e atualmente eu trabalho como chefe de cozinha, eu sou chefe de cozinha, mas não que eu saiba muito, né, para ser um chefe de cozinha, mas estou aí sempre aprendendo. Acho que uma boa característica de um bom chefe é que sempre tem que estar aprendendo, senão ele para de inovar e isso é a pior coisa para uma cozinha, né? Comer sempre a mesma coisa não dá certo. E eu sou agora estou me aventurando no veganismo, né? Para conhecer mais essa área. Eu vejo que é uma alimentação do futuro, então estou me aprofundando também nessa área. Mas sempre visando assim, explorando ao máximo o bom que a comida, que a alimentação pode nos dar, né? Tanto
no sabor, mas assim, em todos os sentidos, né? No visual também, né? Até no sinestésico, né? É um pacote, né? É um pacote, é um conjunto. Eu lembro, Fernando, que desde muito pequeno a narrativa, a contação de histórias, né, a minha filha, ela está muito ligada à parte da gastronomia, da comida. Imagina, minha família, ao redor da mesa, meu avô acordava às 6 da manhã para fazer lenha no fogo, colocar lenha no fogo, com um caldeirão para mexer a polenta e depois reunir toda a família antes de ir para o trabalho no campo, aquela comida, né? Era um almoço logo cedo. A maioria da relação com a família também é em torno da mesa, né? Com o alimento. Eu gosto muito de cozinhar também, não sou um chefe, mas gosto muito de cozinhar. A cozinha, para mim, sempre é o coração da casa, onde as pessoas gostam de estar. Para você, quando você pegou gosto pela cozinha? Quando isso começou? Qual é a história, qual é a narrativa que está aí? Eu peguei gosto pela cozinha, assim, olha, eu não lembro muito bem quando comecei, mas eu sempre prestei muita atenção quando minhas tias estavam fazendo bolo, quando minha avó estava fazendo aquela comida bem cheirosa, assim, né? E eu tive, assim, uma infância que eu sempre estava brincando por perto da cozinha enquanto a minha mãe, as minhas avós, né, elas estavam cozinhando. Então, eu sempre tive uma curiosidade de saber como que algo que aparentemente não ia ser tão gostoso, daí quando a gente ia comer era aquela coisa assim que não conseguia mais parar, né, até. Então, mas assim, eu ainda, daí passando esse período da minha infância, eu nem dei muito mais atenção para isso, né? E daí como profissionalmente, assim, eu comecei assim, trabalhando como na área de construção, então eu deixei meio que abafado essa coisa assim do eu amo cozinhar, né? E daí eu acabei pegando daí eu peguei e fui deixando de lado, e daí eu já estava fazendo o primeiro ano da engenharia civil, já tinha concluído o técnico, que era de 3 anos da UTF-PR, e daí estava trabalhando em canteiro de obra, tudo, e daí estava lá, né, estava com peso nas costas, não sabia de onde vinha, e daí eu estava conversando com a minha esposa, com a Isabela, e ela me perguntou, olha, bem, né, eu sempre que te vi feliz assim, era sempre na cozinha, né? Que eu sempre, mesmo que estivesse trabalhando em outra área, mas eu abria um sorriso de orelha a orelha para começar a cozinhar em casa, assim, né? E daí eu pensei assim, puxa, realmente, eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Isso foi aqui, há uns 3, 4 anos, quase 5 anos atrás. E daí eu peguei e pensei, puxa, o que eu vou fazer, né? Então, eu peguei, vou pegar e tranquei a matrícula não, né? O curso de engenharia civil, já pedi transferência, já para fazer gastronomia lá na faculdade Zopete. E daí comecei lá, já 20 dias depois já estava trabalhando num restaurante chamado Jacobina, e enfiei a cara mesmo, assim. Desde então, nunca mais saí dessa área e cada dia que passa eu tenho mais convicção, mais certeza de que essa área que eu quero atuar, que eu quero vivenciar todos os dias, assim. E nós só temos a agradecer, né? Porque nós acabamos sendo extremamente privilegiados. Estavam falando que o áudio e o vídeo estava travando. Melhorou? Tá ok agora? Eu andei mexendo aqui em algumas coisas, não sei se funcionou. Para mim conseguem ouvir? Tá bom? Porque veio aqui, tá travando, tá tendo interferência. Espero que já esteja legal. Para mim também. Uma coisa que eu gosto muito sou muito curioso às vezes, é pensar também, dentro da questão da narrativa, da contação de histórias, nós temos a parte oral, né? Aquilo que passa de
de mãe para filho, de pai para filho, que nós aprendemos em família. Também tem a questão do caderno de receitas, né? O caderno que nós anotamos as receitas, os cadernos que nós anotamos as receitas da família, aquela receita que tem o toque da avó. Essa é uma receita de família, não posso passar, é segredo. Depois tem os livros, né? Hoje nós temos uma gama muito grande de livros que falam de culinária, de gastronomia. Eu queria mostrar algumas coisas que eu tenho aqui rapidamente. Não sei o que você tem aí, Fernando. Não sei o que vocês têm em casa. Eu gosto muito. Esse você conhece, né? Conheço os dois. Que Einstein disse ao seu cozinheiro, volume 1 e volume 2, que eu gosto muito. Esses são livros que eu digo livros de cozinha, né? Livros da cozinha, né? Quais são os livros que você tem na cozinha? Também gosto muito As Plantas Curam. Isso é uma edição muito antiga, na minha época ainda de adolescência. E As Hortaliças na Medicina. Esses livros são aquelas natural. Eu tenho esse. Esses aí são aqueles... E como palhaço eu amo esse também, né? Claro. Nossa. Que é uma cozinha mais divertida também, mais autoral. Para você anota as receitas? Como é que você constrói esse percurso de estudo, né? A construção, assim, ela se dá muito no fazer e experimentar. Erra, experimenta, sabe? Tem muito assim, né? Mas a gente tem que ter uma boa teoria bem fundamentada, assim, com relação a como vai se comportar os alimentos, né? Quando você submeter eles a alguma cocção, submeter eles ao cozinhar, né? E quando... Então sempre tem que estar tendo aquela experimentação e a gente tem que estar, como que fala? Absorvendo tudo aquilo que né? E prestando muito bem atenção, porque essas assimilações, essas informações que a comida te dá, que vai te dar um repertório para você poder construir algo a partir daquilo que você memorizou que aquele alimento te passou, né? Que a comida te deu, aquela sensação. Sim. Então, a nossa memória é muito, além de ser visual, é sinestésica, a gente usa todos os sentidos, né? Tanto que quando a gente vai comer uma comida, e se a gente come uma comida que é parecida com uma comida da nossa avó, né, como você disse assim, a gente tem aquela sensação de que a gente voltou no tempo, assim, né, bem dizer, né? Porque a comida, ela faz isso com a gente, ela faz a gente acessar as memórias boas, ou às vezes ruins, né, quando algo sai queimado, alguma coisa assim, ou quando não está muito bem temperado. Então, além de trabalhar o sabor da comida, ela vai trabalhando essas memórias e emoções que a gente tem gravado com relação à mesma comida, assim, né? Então isso é bem interessante. Eu gosto dessa percepção. Eu gosto disso das memórias e das percepções, né? Eu costumo muito fazer um paralelo com a narrativa, a contação de histórias, com o ato de cozinhar, que é algo que eu gosto, né? Você não prepara uma história do dia para a noite, né? Você tem histórias que precisam ser cozinhadas, e às vezes durante anos. Você está ali num caldeirão, lendo, visualizando, pensando a história, vendo onde é que ela abre caminhos dentro de você, qual é o gosto que ela tem, e quais são os temperos que você vai colocando nessa história, né? A preparação de uma narrativa, do meu ponto de vista, é muito próximo ao ato de cozinhar, porque você vai colocando temperos, colocando sal a gosto, vendo para quem você vai servir. Né? Isso mesmo. Porque você vai ter convidados para ouvir essa história. Analisando então, como é que você vai servi-la? Sim, porque eu costumo ver assim, como o cozinhar, como o ato de cozinhar e o servir, né, é contar uma história, né? Porque quando a gente está preparando a entrada, é o mesmo que preparar uma introdução, né? Então, a introdução, e daí quando a gente quer
que a pessoa se envolva bem, a gente vai caprichar no prato principal, que seria o equivalente ao desenvolvimento da história, né? E daí, por final, né, para dar aquele up, né, tem que ter uma sobremesa bem maravilhosa que faça a pessoa querer voltar ali. Opa, eu lembro daquela sobremesa, que é a última coisa que eu lembro. Então é o final feliz, que é aquela sobremesa bem doce, bem, né? Então acaba acompanhando acaba entrando numa narrativa, né, o ato de você cozinhar para servir, assim, né? Então, a entrada, a introdução, o prato principal, o desenvolvimento, e a sobremesa é o final feliz, né? Que é um clássico, né? A gente gosta de final feliz. Nós precisamos de um final feliz. Mesmo que ele venha, possa ser um pouco agridoce às vezes, porque tem umas sobremesas que elas seguem outros caminhos. Isso mesmo. Mas sempre é uma explosão, né? Há né? O prato da entrada, prato principal e a sobremesa, né? Você me fez lembrar de um projeto que já faz alguns anos, chamado Degusta Contos, que eu fiz com um grande amigo chamado André Bezerra, que também fez junto comigo, onde nós contávamos história nos restaurantes e tinha exatamente essa construção, né? Cada história, cada jantar, todo criado a partir do país, das histórias que eu iria trabalhar. Então sempre tinha uma reunião com o chefe e a gente desenhava esse roteiro junto, né? Olha que legal. Quero deixar também um abraço aqui para o Ian e para a Isabel, que estavam no Mezanino das Artes na época, um lugar onde nós apresentamos muito o Degusta Contos, e tinha essa relação, o alimento físico com o alimento da palavra, o alimento espiritual, né? O alimento da alma, que eu digo. Fernando, você... e essa construção também, esse menu, ele é muito relativo, né? Você vai construindo com os anos de carreira, com a caminhada. Como que você constrói esse menu, né? Porque um contador, ele se constrói com o passar do tempo, né? Você não sai decorando o texto. Um narrador, ele vai construindo na sua caminhada, né? Vai construindo repertório, tempero, forma de contar, maneira de expor. Como é que esse menu se constrói? É no próprio viver, né? Assim como o contador, um bom contador de história, ele se alimenta no próprio viver, na vida, né? Ele se alimenta da vida para ter um bom repertório. A gente começa a prestar mais atenção, né, no que acontece à nossa volta. Com a cozinha é a mesma coisa, a gente começa a prestar mais atenção em como que a comida ela age, ela nos alimenta, né? E quando isso acontece, a gente consegue assimilar mais, né? E a partir disso que a gente consegue desenvolver uma comida melhor, ter ideias novas, né? Então, toda vez que eu vou comer alguma coisa, eu como prestando bastante atenção, né? E sempre assim, prestando atenção, não que procurando defeitos e nem sempre assim prestando atenção, mas sempre aberto às ideias que podem vir, porque às vezes a gente come algo assim, daí a gente, puxa, esse daqui que eu tô comendo, esse molho com shoyu, eu acho que ele combinaria com um pouquinho de gengibre. Daí a gente já consegue construir um pouco desse sabor, e daí a gente testa, daí a gente confirma, e assim vai incrementando sempre, assim, né? Sempre há uma inovação, e ela sempre vai se aperfeiçoando, né? Vai sempre melhorando, assim, com o passar do... Que bacana. A narrativa é igual, do meu ponto de vista. Quando você começa a sonhar uma história e a cozinhar, você vai, eu vou pôr esse tempero aqui, não ficou muito legal. Eu vou contar hoje, e de repente você fala, putz, não, eu não devia ter contado, não devia ter servido essa história hoje, porque ela ainda não está pronta, ela ainda não tem todos os temperos, o gosto
né? Eu acho tal e qual, eu fico encantado, gosto muito dessa ligação da gastronomia com as histórias, sem falar que os clássicos todos estão ligados com a gastronomia, com a culinária, lembrando como Água para Chocolate, lembrando os Três Porquinhos, que tem um caldeirão, lembrando a Maçã Envenenada da Branca de Neve. O Hans Christian Andersen criou muitas histórias enquanto observava a mãe lavando roupa, ele na cozinha e a mãe lavando roupa, que era lavadeira. Depois de ir para os palácios, também criou muitas histórias através da cozinha, dos palácios, enfim. Nós temos aqui um assunto para a noite inteira, né? Mas eu quero puxar um detalhe. Quero dizer para quem está nos acompanhando, se quiserem fazer perguntas, por favor, vão escrevendo, eu vou tentar ler e vamos respondendo, tá bom? Mas eu queria pensar, queria ouvir de você aonde que a alimentação ela está ligada à educação, Fernando. Vamos pensar que nós também trabalhamos, né? A nossa sociedade, a narrativa, a contação de história também está muito ligada à educação. Né? É muito difícil uma criança estar concentrada, um adulto estar pensando no que tem que ser feito quando a barriga está vazia, né? Quando você não tem alimento. Né? Aonde que a alimentação, como é que a alimentação ela liga com a educação? Vamos falar no Brasil, né? Qual é o seu ponto de vista nesse lugar? Ela liga justamente nisso, né? Porque embora hoje, né, a gastronomia ela tem muito de como que fala, de você se alimentar de diversas formas, né? Mas a gente tem que sempre estar lembrando também que o se alimentar é algo tão essencial, né? Que ela serve para manutencionar a nossa vida, né? Mantém a nossa vida. Então, ela interfere diretamente, né, na nossa capacidade de sabe assim, de expressar, né, a nossa vida, né, já que o alimento mantém a nossa vida. Então, quando a gente está vivendo, a qualidade da nossa vida, ela é totalmente determinada pelo aquilo que comemos, né. Então, claro que vem tudo em ondas, assim, né, que agora é onda de comida funcional, agora é onda de comer, né? E tem aquela onda também de a criança que come o que tem e o que dá para comer. Então tem diversos tipos de vida sendo expressa, né, por conta da comida que a gente come, né? Isso é muito importante a gente estar bem atento, assim, né? Então, eu lembro muito da minha parte eu lembro muito no período de escola mesmo, né? Eu destruía a merenda escolar e eu detonava aquilo, porque eu adorava, gostava, por causa da cozinheira mesmo, sabe? Da tia dos alimentos, porque ela era divertida, ela conversava com aquela criançada toda, e ela falava que olha, hoje eu vou fazer uma comida deliciosa para vocês, hoje vai ter isso. E de alguma maneira eu, né, criança, era um dos primeiros que estava na fila e queria repetir. Porque eu sentia o amor que ela tinha, né? E aí vou trazer a máxima do Mia Couto, que é uma frase conhecidíssima, né, que cozinhar não é um serviço, mas sim é um modo de amar o outro. Né? Isso mesmo. Ele é um modo de amar e de odiar também, né? Você pode odiar o outro através do alimento. Eu lembro quando eu trabalhei um período num dos CIMEIs, onde a cozinheira deixava as pessoas como refém. Porque se a vontade dela não fosse feita, ela salgava demais a comida. Nossa. Ou ela fazia alguma coisa. Então as pessoas tinham um certo receio dela, porque ela tinha o poder do alimento, né? Nossa. Ela dominava o alimento. E não é uma forma legal de amar o outro dessa maneira. Não né? Ela já estava até distorcendo já, né, a forma de amar.
É que é interessante, né? Porque o ato de amar ao cozinhar, assim, é simplesmente você almejar, né? Ter como anseio ao cozinhar, você dá uma sensação agradável para quem está comendo. Essa é a sensação. E daí, quando você vê que a pessoa gostou daquele alimento, isso realimenta, né? Fica um ciclo virtuoso, né? E daí isso realimenta a sua vontade de cozinhar melhor, assim, por essa pessoa, né? E Você fica viciado em querer fazer bem para o outro. isso mesmo. Você quer fazer cada vez melhor. Então, assim como tem um ciclo virtuoso, tem também um ciclo vicioso, que é quando a pessoa cozinha mal, por exemplo, e daí há uma reclamação para a cozinha, daí a pessoa fica toda fechada, não quer mudar, eu cozinho bem, eu sei que cozinho, e eu vou cozinhar assim e é assim que eu vou cozinhar sempre. E daí quer impor um tipo de comida para a pessoa, e daí a pessoa não gosta, daí fica aquele ciclo vicioso, né? A pessoa reclama, não gosta, e daí você cozinha pior. Então tem que sempre estar prestando atenção em qual atitude que você está tendo ao cozinhar, né? Se é devoção ou só ego, né? Só egoísmo. Tem que prestar muita atenção nessas sensações. Fernando, do seu ponto de vista, uma boa alimentação, ela está diretamente ligada com uma boa condição financeira? Não necessariamente, porque já teve muitos pratos caros que foram ruins, né? Assim como teve muitos pratos baratos que foram ótimos. Então, é muito mais você ter tem que ter um certo objetivo em mente, assim, ao comer, né? Você está comendo para... porque tem gente... desde muito antigamente, né? Desde antigamente a comida foi um sinônimo até de status, né? Quem comia tal coisa definia as classes sociais eram definidas pelas comidas, né? Tanto que se tem banquete, sim, a forma de se servir, né? A forma de se servir se dá o nome de nações, né? Tem a lá inglesa, a francesa, né? Então é tudo que acaba dando uma certa identidade, né? Para o ato de comer, o ato de servir, né? Então é importante que a gente tenha assim bem claro que uma comida cara, ela pode ser boa, mas às vezes também pode ser bem ruim. Mas então o que faz a diferença mesmo é como a comida vai repercutir, assim como uma história, como ela vai repercutir em quem ouve a história. Então, como a comida vai reagir com quem está comendo. É muito mais quem está tipo o foco, assim, né, para a gente saber se é bom ou não, é muito mais quem está comendo ou não, né? Porque uma comida que, por exemplo, um escargot que precisa todo aquele cuidado, né? Tem todo aquele jeito para você poder. Tem muita gente que não vai gostar, né? Quem gosta daquela comida bem simples, aquela macarronada, assim, né? Aquela macarronada com maionese de domingo, talvez não vá gostar de um escargot, né? E não é porque é uma comida de classe alta, mas é porque é uma comida que não dá aquela sensação boa de saciedade, aquela sensação, né? Não traz, quanto uma não traz um aconchego. Então, as situações mesmo é quem está comendo, assim. Maravilha. A Isa Luso Brasil diz: se você tirar as tranqueiras da sua lista de supermercado, vai sobrar dinheiro. e a Débora, minha amiga Débora Cora, acabou de entrar também, que trabalha com poemas e toda uma parte linda também de poetização, né? Quando eu pergunto isso do alimento e da questão financeira, é porque realmente o ato de alimentação, ele está muito ligado à educação, né? Olha, eu voltando para a educação novamente. A educação de saber escolher, comer é um ato político, né? O que eu vou comer, o que me satisfaz, vou entrar na gula
ou não vão entrar na gula, como que eu organizo as porções que o meu corpo necessita também, né? Uhum. E claro, como você citou, existe um menu que tem um valor X e o menu que tem um valor Y, né? Uhum. E as escolhas. Se eu penso na literatura também, na narrativa, quando eu compro um livro, eu posso achar, esse livro é caro ou esse livro não é caro, né? Vou pagar por esse alimento, vou pagar por esse livro, onde eu posso estar alimentando o meu intelecto. São questões de escolha, muitas vezes, né? E nem sempre a questão é financeira, porque nós também temos bibliotecas, né? Nós temos a biblioteca pública do Paraná, com livros incríveis, vários gêneros, enfim. Ali você não paga, você pode ler, você pode pegar emprestado. Então não é só uma questão financeira, né? É uma questão também de formação. Por isso, a culinária na escola e na educação, ela ganha um caminho tão importante, não? Isso mesmo. Ela porque lá na escola, né, onde a gente está, uma época da nossa vida em que a gente está absorvendo tudo que está à nossa volta, né? E acaba definindo o nosso caráter e vai definir muitas das nossas escolhas futuras, né? Uhum. É o que a gente está... É uma época, nas bases das nossas educações, que vão sendo definidas as formas que a gente vai enxergar o mundo, né? Então, bem nessa época em que a gente começa a reparar, né? O que eu escolho? Começa a ter um poder maior de escolha com relação ao que vai comer, né? Isso está diretamente ligado à nossa formação, como você disse. Concordo plenamente. Quando nós estudamos a cultura do outro, né? Através da literatura e através da história, nós estudamos também a alimentação do outro, né? O que cada país produz, quais são os carros-chefes, digamos assim, né? De cada nacionalidade. Isso também é uma forma, essa também é uma forma de expansão, né? De conhecimento e de buscar estar aberto para novos sabores, novas histórias. É uma loucura, porque quando você chega num outro contexto, você não tem a referência, você tem que estar aberto para saborear antes de dizer não, né? Falando em termos de gastronomia. Sim. Tinha uma pergunta aqui, passou muito rápido. Hoje a alimentação escolar deixou de ser merenda. É simplesmente lanche. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Esse é da Cris. Ah, sim. Cris da Belo Lima. Hoje a alimentação escolar deixou de ser merenda. Simples lanche. E passou a ser uma alimentação completa e balanceada com todos os nutrientes. Eu acredito que sim. Você também, depois, por favor, me corrija, Fernando. Cris, eu acredito que sim. Que em algumas escolas há uma alimentação balanceada, há uma alimentação equilibrada e há uma atenção muito grande para a alimentação, principalmente na infância, né? E também, infelizmente, já vi o oposto. Já vi muita bolacha, já vi muito açúcar, já vi muito Nescau, já vi muito chá doce, muito doce. Mas eu quero acreditar que sim, que 99%, 95% tem uma educação alimentar muito mais equilibrada. Fernando, não sei, você pode... Realmente ela está mudada, né, a cozinha, assim, principalmente a cozinha escolar, porque ela precisa... muitas crianças que estão em fase escolar, elas estão em uma fase em que muitas delas são carentes, né, das escolas, né? E precisa ter esse equilíbrio alimentar, né? Porque hoje, cada vez mais, quanto mais se aprofunda e os estudos para se manter uma boa saúde, a gente invariavelmente, vai acabar caindo no tipo de alimentação que a gente tem. Então, quanto mais rica for e balanceada, né, mais assegura que a saúde das pessoas serão né, que as pessoas serão, né? E
E é interessante, né? Porque você me falando do chá com açúcar, na escola era realmente assim. Quando eu era pequeno, na escola era só aquele chá mate doce, assim, né? E Uhum. quando não era um leite com cuí, que era uma coisa bem, bem assim, era um Coloca lance. açúcar aí que a criançada vai gostar. Aí todo mundo ficava estraquinado, né? Por causa da quantidade de açúcar que. Sim, sim. Mas hoje tem uma figura importantíssima na escola, que é a figura do... Me fugiu o nome agora. A figura... Ai, de quem cuida do cardápio, né? Do nutricionista. Nutricionista. Né? Então, nutricionista. Hoje nós temos isso e é maravilhoso, porque a maioria das escolas já tem um nutricionista, já tem alguém responsável para estar dando uma diretriz, para estar conversando com as mãos mágicas que preparam aquele alimento, né? Isso mesmo. E isso é um ganho, é de uma riqueza muito importante dentro da educação. Você ter alguém seriamente comprometido a pensar essa estrutura da alimentação na escola, né? É uma ciência, é uma ciência, né? É uma ciência, é uma ciência. A Isa Boar, espero que seja isso, diz que comida de verdade feita em casa é o que está em alta. Principalmente nesse tempo de pandemia, muitas pessoas reaprendem a dar valor ao ato de cozinhar. Isso mesmo. Né? Sempre, faz uns... Diga. Na verdade, ela sempre teve... O ato de cozinhar sempre teve, né, muito forte, assim. Pelo menos na minha vida foi sempre assim, porque eu nunca lembrei de uma confraternização em minha família em que não tivesse alguém cozinhando, ou que a gente não fosse em algum restaurante, né? Não lembro de alguma confraternização que fosse assim. Então, o ato de cozinhar, assim, ainda mais a comida caseira, assim, né? Ela acaba nos trazendo, né, além de uma boa comida, ela acaba nos criando novas memórias boas pra gente, né? Então, Sim. Então, sempre que a gente vai se lembrar de um momento bom, assim, estamos em família, a gente sempre vai ter ali a família feliz e comida boa e bem assim vai, né? Então, o ato de cozinhar sempre está presente. A diferença é que a gente passou a dar mais foco agora, né? Para esse ato de cozinhar. As Delícias da Marieta diz que muitas escolas agora têm hortas. É verdade, eu tenho visto que muitas escolas voltaram a ter hortas, inclusive que os pais ajudam, né? A horta fez com que a família estivesse mais presente na escola. Isso é maravilhoso, né? Fernando, acho que há uns 15 anos, talvez, a questão a cozinha mudou, né? O espaço físico mudou muito. Das casas e também dos restaurantes sofreu uma transformação muito grande, que é a ideia de abrir, né? Quando você convidava alguém para o jantar, o convidado chegava, já estava tudo pronto. Hoje em dia, nós queremos estar cozinhando, conversando, tomando vinho. Essa mudança vem como? Que onda é essa? Restaurantes também decidiram colocar vidros para que as pessoas pudessem ver o trabalho feito na cozinha. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu vejo isso como uma mudança que traz mais envolvimento, né? Acaba trazendo mais envolvimento com a cozinha, assim. E é muito interessante isso, porque porque ela acabou deixando... Porque quanto mais como que fala? Nível social, dizendo assim, né? Era mais uma coisa assim que era mais distanciada, né? Porque era uma coisa que o meu cozinheiro vai fazer a minha comida e eu não preciso nem ver, eu só preciso comer, né? Sabe, assim, ficava uma coisa muito que se distanciava de quem estava fazendo a comida e quem está comendo. E essa descoberta, assim, dessa aproximação, né, que existe, né, acaba existindo, de quem está fazendo com quem está comendo, isso
como que fala, é um grande passo, assim, de evolução, né, para você... É um grande passo onde você também quebra uma hierarquia, né? Isso mesmo. Onde você colocava o cozinheiro num lugar, muitas vezes de inferioridade, né? Em alguns contos nós temos isso, em algumas histórias do Monteiro Lobato, nós temos essa questão da cozinha, também ligada muito à senzala, também ligada muito a esse lugar onde é o empregado, né? Aquele que trabalha, aquele... Então, quando você tem esse momento de reconhecimento de um ofício e de algo fundamental, esse lugar horizontal, né? Como é bom você sair e poder cumprimentar o chefe, né? Falar, olha, obrigado, estava uma delícia, que bom, que prazeroso, que aprazível, que, né? Parabéns para você, a sua equipe. Enfim, um grande passo, sim. Nós estamos aqui quase indo para o final, mas eu não queria deixar de perguntar para você. O Richard perguntou se a gente combinou tons de azul com amarelo. Não tem nada combinado. Aqui a gente, né, não tem nada combinado. Sintonia, Pati Goulart entrou, tudo sintonia. Fala um pouquinho de receita, porque eu já quero engatar numa outra questão aqui. Mas como é que você vê as receitas, né? Esse passo a passo. Receitas, né? Olha, a receita pode ter várias, né? Mas nenhuma vai ser igual, né? Por isso que não dá para dizer que receita tem dono, né? Mas o que é importante a gente ver assim é que cada receita que a gente vai executar, ela vai estar imprimindo um pouquinho do que é o cozinheiro, né? Do que é quem está cozinhando. Então, a gente tem que sempre ter tem essa percepção, né? Eu tenho essa percepção de que, por mais que, né, que tem gente que prende muito receita, né? Eu lembro de uma professora minha que ela escreveu um livro chamado Doces Lembranças. Ela compilou várias receitas de senhorinhas, assim, de doces, né? E elas propositadamente, elas alteravam a quantidade de ovos que ia na receita, tudo para proteger, né? Não, só eu que sei fazer aquilo lá, mesmo no final da vida já, né? Porque elas já eram idosas. Mas estava assim, né? Mas estava na receita e não deu certo, o que aconteceu? Isso mesmo. Os doces conventuais têm muito disso, né? A culinária portuguesa tem muito isso também, da tradição de passar da família, né? Dos segredos da receita. Mas eu falo da receita também porque na formação de contadores de histórias, sempre quando eu dou cursos ou vou dar alguma palestra, alguma oficina, a primeira coisa que vem é como é que se faz? Qual é a receita? Como é que a gente... E eu... Claro que às vezes existe um direcionamento, mas é muito complicado você dar receita para contar histórias, né? Você está ali, junto, às vezes orientando um pouco, mas o gostoso da narrativa é quando cada narrador coloca o seu tempero, coloca a sua maneira de cozinhar, a sua maneira de preparar, a sua maneira de misturar as palavras. E isso, quando eu digo misturar as palavras, é com muito cuidado, porque se você tira alguma palavra fundamental do conto, ele pode enfraquecer, né? Se você tira a base de alguma receita, ela pode virar algo sem gosto, né? Isso mesmo, pode mesmo. E é importante a gente ter essa coisa, né, assim como na receita, né? Porque tem que ter essa você sabe o que precisa na comida ali para ser preparada na receita, mas ainda assim você sente que pode colocar mais alguma coisa, ou você sente que pode até tirar, né? Mas então sempre o produto final vai ser um resultado do seu know-how, né? Do seu conhecimento do executar, assim como na história, né? Vai ser um resultado de que você sente assim, né? Quando você está contando uma história, acho que você sente, né? Que eu vou tirar essa parte porque essa parte ela acrescenta mais nesse momento, tal, né? Então, eu acho que na receita é exatamente igual.
Não tem, nossa, E como tem coisa em comum, né? Agora que eu tô vendo. Assim. tem muita coisa em comum. Inclusive os espaços, inclusive o público, para quem você vai contar, para quem você está cozinhando, onde é que você vai servir esse alimento, qual é a temperatura, né? Eu posso servir esse, porque às vezes tem histórias que você não pode servir. Que o público não está preparado, né? Com Degusta Contos, tinha algumas histórias que não dava para contar, porque não dava para misturar aquela história com um alimento, porque senão virava algo indigesto e não ia fazer bem para o público, percebe? Era um trabalho que eu adorava fazer, porque era muito cuidadoso, junto com o alimento e a narrativa. Nós estamos indo para o final, Fernando. Eu não queria perder a oportunidade de você falar sobre o musubi vegano. Musubi. Eu não sei certo, é isso? Musubi vegano. Musubi. É isso? Isso mesmo. Fala pra gente esse restaurante vegetariano e vegano, porque as pessoas querem receita. Já coloca aí embaixo nos comentários para poder conhecer. E conta pra gente um pouquinho dessa maravilha aí. Então, a gente começou, foi esse mês aí, foi mês passado que começamos, mas a ideia já estava há muito tempo na cabeça, assim, porque eu sempre gostei muito de cozinhar e via o ato de cozinhar como algo de quase sagrado para mim. Para mim é sagrado, porque é algo que a gente está lidando com a manutenção da vida de quem vai comer, né? Então, é algo sagrado. Nossa vida é sagrada, né? Então, sim. Esse musubi, o significado ele tem uma origem japonesa, que quer dizer, né, que vem das raízes do kanji, né, de união, né? Então, essa união que existe é uma conscientização de que eu, o outro e o todo somos apenas um, né? Há uma complexidade entre as conexões, mas não deixa de ser uma só vida, né? Então, esse foi a intenção do nome, né, do musubi. E musubi vegano... Que bonito, né? É uma construção história também, né? Porque esse olhar da palavra, a história do nome, a história vem junto com a crença, né? O acreditar da força que isso tem também. Isso mesmo. Então, daí a gente resolveu fazer com comida vegana, exclusivamente, porque é a comida que mais representa esse princípio que existe entre se existir uma única vida, né? E então, por respeito à vida, a gente resolveu adotar um cardápio exclusivamente vegano, né? Para que a gente pudesse fazer além de estar realizando um grande sonho, né, que é de cozinhar, de eu sempre estar cozinhando, eu vou estar, ainda assim, construindo e assegurando um bom futuro, né? Tanto com mais sustentável, com mais sustentabilidade, com mais equilíbrio, né? E pudesse, dessa mesma forma, continuar proporcionando a felicidade para as pessoas que vêm e comem, né? Então, essa a grande intenção, assim, né, desse projeto, dessa segmentação. E vocês estão no Instagram, que já foi colocado aqui, isso. E já estão trabalhando com entregas, é isso? Isso. Como é que está funcionando isso? As pessoas podem fazer pedidos? Daqui um pouco as pessoas já vão poder fazer pedido no iFood, né, que eu ainda estou montando o cardápio lá, mas eu vou fazer um cardápio bem simples, mas sempre com as melhores comidas que eu testei e que eu tenho certeza que a pessoa vai querer sempre pedir, né? Então, mas tudo... E a gente está fazendo os testes aqui, mas tem uma boa parte já que está definido já do cardápio. E a gente vai lançar com poucos pratos, mas pratos, assim, inesquecíveis, né? E daí a gente vai aumentando esse cardápio, esse menu, com o passar do tempo e conforme vai aumentando também a nossa estrutura, né? E sim. Daí a gente está no Instagram, daí a Ana Júlia está fazendo o site, o nosso site, e a Bela também está fazendo
uns doces, né? As sobremesas, ela vai... Calma aí, isso a família inteira está trabalhando nesse lugar. A família inteira, isso mesmo. Porque já que tá a união, né? Uhum. Então, e também, só porque elas fazem muito bem, né? O que elas fazem, né? Então, é por isso que elas estão fazendo parte do time, não poderiam faltar. A alimentação, ela também sofre alteração e mudança de acordo com a história de uma sociedade, né? A gente sabe através das guerras, período histórico, através das guerras, e agora nesse momento também, né? Isso mesmo. Onde muitas pessoas aproveitaram esse tempo de pandemia, enfim, esse tempo tão forte na nossa vida, né, de mudança, para rever e pensar conceitos alimentares, Isso certo? mesmo. E é sempre um mundo que acaba definindo o que a gente vai comer, na verdade. A gente tem uma sensação, de que que escolhe alguma coisa, mas não escolhe alguma nada. coisa só porque foi lá no cardápio e apontou, né? Mas o que a gente está comendo, assim, é muito do que o mundo está definindo, porque assim, a gente tem que vai se adequando, e nesse se adequar é que vai, no fim, chegando, né? Porque se não tivesse, a gente não tivesse acesso a diversos tipos de alimentos, assim, com certeza ela seria um pouco mais restrita, assim, né, a nossa alimentação. Então, vai muito porque a gente dependeu de alguém produzir esse alimento, colocá-lo para vender, para que a gente pudesse chegar lá. Então, muito do que a gente escolhe comer, na verdade, foi um resultado de vários fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Então, mas como o ato de comer está cada vez mais consciente, né? Então a gente começa a melhorar a nossa escolha, né, com relação aos alimentos. E isso que acaba parece até contraditório, nossa, mas a gente escolhe e tal, né? A gente pode escolher, sim, mas como que fala? Há uma parcela muito grande do que há disponível, né? O que há disponível influencia muito no que a gente vai escolher para comer, né? E vou falar rapidinho por causa do tempo, mas as estações também, né? As estações do ano também definem muito, né? Do que nós vamos estar nos alimentando, né? Sim. Eu lembro que também, né, as estações, essa sazonalidade é muito importante, porque se a gente quer comer bem e está comendo com preço acessível, assim, tem que dar uma olhada na sazonalidade, porque querer comer algo que esteja fora da época, nossa, é importante, só complica, né? Porque daí, eu quero comer pinhão em dezembro, por exemplo, né? Ou você vai comer um pinhão que já não está tão fresco, vai estar congelado, né? Então já não vai estar com as mesmas características. Então, é importante a gente estar observando essa sazonalidade, assim. E daí o que é interessante é isso, né? Que a gente vai experimentando, que nem voltando um pouquinho do assunto que a gente falou antes, a gente vai experimentando e o que vai ficando né, acaba virando até cultural, é o que é bom, né? O que é mais aceito, na verdade, né? Porque tem guerras que aconteceram, que acabaram definindo o cardápio das pessoas, de um país, né? Mudando o cardápio de um país. Sim. Então, próximo do mar, longe do mar, então, tudo isso altera, né? Todo o ambiente acaba alterando mesmo o que vai ser nossa fonte de alimento, né? Fernando, nosso tempo está chegando ao fim. Estão pedindo receita aqui e eu vou pedir para vocês depois darem uma olhadinha lá no Instagram do Musubi. E vai ter, e no Musubi, além de ter algumas receitas no Insta, né, que lá vai ter muitas assim, curiosidades, dicas, né, porque tem muita gente que está querendo ser vegano e ainda tá, puxa, mas vegano não come nada, tal, né? Então, tem muita gente... A Ana Júlia está com um canal também, pode colocar aí, dando dicas veganas e vegetarianas. Ela está postando... Eu queria
Eu queria terminar, assim, citar aqui uma frase da Adélia Prado, que eu gosto muito, que é: minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas, mas cantava. O cantar traz o tempero? Traz, né? Traz, porque se a gente tá cantando, a gente tá feliz, né? E é difícil algo não ficar bom quando a gente faz com felicidade, né? Então, sim, o melhor tempero da vida é a tal da felicidade, é o cantar, é a espontaneidade. E não importa o quão simples seja, mas que seja com felicidade. Uhum. Você quer deixar um último recado para quem está nos acompanhando, Fernando? Então, para quem está nos acompanhando, né, eu queria agradecer, né, essa oportunidade aí de estar me trazendo essas lembranças boas aí do nosso curso que a gente teve de contação de história. E, é verdade, né, você fez vozes do conto comigo e com o Richard Rebelo. Isso mesmo. Nossa, muito bom, foi legal demais. E o quanto ela influencia mesmo, né, no nosso modo de viver, nas nossas escolhas, e dá como que fala? Dá um temperinho a mais, né, para nossa vida, assim. Dá, sim. E vejam lá, procurem lá no nosso site também, é almoçubvegano.com.br, né? Procurem conhecer. Daí eu vou sempre procurar, né, logo depois que passar essa correria de preparar o menu, né? Daí eu vou procurar sempre estar postando algo lá também, né? Assim como a Ana Júlia, a Isabela também vão postar algo no nosso site, no Instagram. E nos siga e estamos aí, né? Porque precisa. E daí em breve o nosso delivery no iFood para toda Curitiba. Super. Toda essa programação é pura literatura, né? Quando você escreve o menu, quando você passa a informação, quando você faz a página, quando você cria o conceito, é muita palavra, né? Muita história, muita narrativa. Isso é incrível. Isso Fernando, mesmo. eu queria muito te agradecer, Fernando Akira, por ter aceito o convite para esse papo gostoso. A gente queria estar fazendo alguma coisa cozinhando, mas o tempo é muito curto e a gente conseguir pensar e cozinhar e estar falando ao mesmo tempo. Mais uma vez, queria mandar um beijo para todos os contadores de histórias, narradores, que estão fazendo delícias também, que estão cozinhando nesse momento, fazendo seus quitutes, fazendo as suas receitas e mandando junto com a narrativa. Os restaurantes fechados estão atendendo através de aplicativos, sempre cuidando da saúde, cuidando do outro, para que a gente possa, o mais breve possível, poder estar próximo novamente. Agradecer a todos que estão aqui. Essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram e depois vai para o YouTube. Também vai ter todas as informações embaixo de redes, de links que vocês possam estar acessando. E o que eu esqueci? Siga Histórias com Carlitos, siga o canal do Histórias com Carlitos no YouTube. Você pode estar escrevendo lá depois nos comentários que eu vou estar olhando, o Fernando também vai estar olhando e de repente pode estar respondendo alguma coisa por ali. Se você tiver dúvida ou alguma questão, respondemos, Fernando? Respondemos lá. Prontamente. Né? E eu acredito que é isso. Eu pensei que a gente estava aqui. O Richard está aqui conosco, sabia, né? Ele está acompanhando. Eu ouvi. Delícias da Marieta, amor, obrigado. O Akira sempre canta. Isso é coisa... Ó, quem disse isso, hein? Quem será que disse isso? Eu esqueci, Levi Brandão, eu não fui levantando aqui. Que maravilha. Opa, cadê? Aqui. A narrativa é um alimento importantíssimo para a nossa história, assim como a escolha daquilo que a gente possa estar se alimentando. Se a gente escolhe uma narrativa muito pesada, a gente